Peço que vocês abram suas Bíblias em Lucas 2, 25 ao 35. Vamos ler a palavra do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Vamos mais uma vez em oração. Pai amado, nós te louvamos, Pai amado, pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz, Pai amado. Nós te rogamos que o teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe no nosso meio, Senhor, através da tua palavra, Senhor. O mesmo Espírito Santo, Senhor, que revelou a Simeão, Senhor, que ele não morreria, Senhor, é o mesmo Espírito Santo que está hoje aqui, Senhor. E nós te pedimos, Pai amado, que ele esteja preparando os corações, Pai amado, e transformando os corações através da tua palavra. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. No mês de dezembro, é normal pregações nesses cânticos, como o de Maria e o de Simeão. Por causa do contexto ali do nascimento de Jesus, que é o verdadeiro Natal. Esta palavra Natal também vem do latim, e no latim ela é natalis, que significa nascimento. No nosso contexto, o contexto cristão, refere-se ao nascimento de Jesus Cristo. Ao contrário do que muitos acreditam, Papai Noel não é o protagonista do Natal. A figura do Papai Noel tem origens misturadas de tradições cristãs, folclóricas e culturais. Sua base é São Nicolau, um bispo do século IV na atual Turquia, conhecido por sua generosidade, especialmente com crianças necessitadas. Ele inspirou histórias sobre presentes deixados secretamente. Essa figura foi surgindo na Europa e imigrantes levaram também para os Estados Unidos, onde foi transformado em Santa Claus. A imagem clássica, com roupas vermelhas e barba branca, foi popularizada no século XIX por poetas e ilustradores e foi consolidada por campanhas publicitárias como as da Coca-Cola de 1930. Antes do surgimento da figura do Papai Noel, o Natal ele era comemorado mais como uma celebração religiosa centrada no nascimento de Cristo, com práticas que algumas visavam uma preparação espiritual para essa data. Meu intuito hoje é expor o Cântico de Simeão, trazendo à nossa reflexão o que o verdadeiro Natal deve significar para todos nós cristãos. Eu quero levantar alguns pontos que nos façam olhar para o Natal sem os óculos do folclore, mas sim com entendimento verdadeiro e bíblico. Primeiro ponto é: o Natal foi esperado por milênios.
Antes de continuar, eu quero que toda vez que eu falar Natal, daqui para frente, vocês não pensem no Natal nessa festa de final de ano, e pensem no nascimento de Cristo. Daqui para frente, quando eu mencionar a palavra Natal, eu vou estar me referindo ao nascimento de Cristo. O Natal foi esperado por milênios. Meus irmãos, hoje, em vários países cristãos e países não cristãos, porém influenciados culturalmente, é comemorado o Natal. Mas antes do nascimento de Jesus Cristo, havia uma expectativa pela chegada dessa data. Homens justos e piedosos esperavam a chegada do Natal, ou melhor, o nascimento de Jesus Cristo. Vejam comigo o verso 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Ele era justo e piedoso. Justo e piedoso não quer dizer que Simeão era ausente de pecado, que ele não tinha pecado. Não é isso que o texto quer dizer. Justo e piedoso são aqueles que buscam uma vida que leve glória ao nome de Deus. Aquele que tem uma vida de obediência aos preceitos e mandamentos de Deus, que tem um viver irrepreensível, mesmo sendo um pecador. Lucas 1,6 fala sobre o sacerdote Zacarias e Isabel, sua esposa, filha de Arão. E o texto diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Perceba que justo e piedoso eram os homens que tinham viver irrepreensível. Ou seja, apesar de serem pecadores, eles buscavam viver segundo os mandamentos do Senhor. O que podemos perceber aqui é que não é algo apenas comportamental. Estas pessoas não são declaradas justas apenas por ter um comportamento bom, porque falavam crentez, ou estavam indo nas igrejas, ou porque tratavam pessoas de forma cordial. Nossos comportamentos podem ser treinados, segundo filosofias, ou resultado de uma autodisciplina. Um não crente pode aprender a controlar seu temperamento, por um motivo filosófico qualquer. A prova disto é que há muitas pessoas que não são crentes, envolvidos em projetos sociais, fazendo caridade, pessoas cheias de empatia, vivendo de forma linda no quesito comportamental. Com certeza você deve conhecer uma pessoa que você sabe que não é crente, mas vive no que diz respeito aos relacionamentos e padrões morais, de forma que nós olhamos e dizemos: só falta ser crente. Para ser justo e piedoso, o comportamento deve ser fruto de uma fé verdadeira e de uma esperança firme. Boas atitudes como ser manso, respeitador e caridoso não tornam ninguém justo por si mesmas. Somente a fé no sacrifício de Jesus Cristo e a confiança de que seu sangue é suficiente para nos purificar e nos levar aos céus nos torna justos diante de Deus. Meus irmãos, é a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz que nos justifica diante de Deus. Só podemos ser considerados justos por meio desse sacrifício se crermos nessa verdade. E nós permaneceremos na condição em que nascemos. Senão, nós permaneceremos na condição em que nascemos. Se não crermos no sacrifício de Jesus Cristo, nós vamos permanecer na condição em que nascemos, que é injustos, pecadores, inimigos de Deus e condenados à morte eterna. Se amanhã você não lembrar nada dessa exposição de hoje, e eu pudesse te dizer uma coisa para você guardar, com certeza seria esta verdade: que só em Jesus Cristo nós temos salvação. E que
e que entender isto significa responder com arrependimento e fé. O comportamento de Zacarias e Isabel era resultado de sua fé, assim também como o de Simeão. Veja de novo comigo o verso 25. Simeão esperava a consolação de Israel. Ele tinha fé na consolação de Israel, ele tinha fé numa promessa de Deus. Aqui nós vemos Simeão aguardando uma promessa de Deus. Sim, a consolação de Israel. A consolação de Israel refere-se à promessa de Deus de enviar o Messias para restaurar e redimir o seu povo. No Antigo Testamento, Deus prometeu consolo para Israel por meio do Messias. Isaías 40, 1 e 2 diz: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Essa consolação inclui perdão, restauração e redenção. Mas a promessa da vinda de Cristo tem origem em Gênesis 3,15, onde Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Após esta promessa, então se inicia a espera pelo Natal. Imagine a expectativa de Eva ao engravidar, achando que Caim seria o cumprimento dessa promessa. Imagina também ela pensando que era Abel, achando que um desses filhos ia esmagar a cabeça da serpente. Creio que a cada gestação que surgia uma esperança de que aquele seria o Cristo, o cumprimento da promessa de Deus. Em Gênesis 5, do 28 ao 29 diz: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. No livro de Hebreus, Noé é considerado um dos primeiros heróis da fé. E para a honra e glória de Deus, ele teve sua participação nos planos de Deus. Mas ele não é a consolação de Israel. Nem Isaac, nem Jacó, nem José e nem Moisés. Todos eles foram usados por Deus de alguma forma, mas nenhum deles é a consolação de Israel. E a espera pelo Consolador viajou por toda a história bíblica. E precisamos olhar para essa data com a mesma esperança de Simeão. Após milênios de espera, não podemos hoje deixar que o folclore venha tomar a glória de Cristo em nosso coração. Esta data traz muito mais do que um presente pela chaminé. É o cumprimento da promessa da redenção de Deus. Deve nos lembrar que temos uma oportunidade de sermos redimidos de nossa rebelião contra Deus, inaugurado com Adão no jardim do Paraíso, e repetido por nós diariamente. O outro ponto é: o Espírito Santo trabalha pelo Natal. Veja comigo no verso 25 e 26. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver Cristo do Senhor. O Espírito Santo está presente no Evangelho de Lucas, desde o nascimento de João Batista e de Jesus até o final. Lucas 1,15 descreve as palavras do anjo do Senhor a Zacarias, anunciando a sua esposa Isabel que teria um filho chamado João. E o anjo revela: pois ele será grande diante do Senhor.
Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Veja também quando o anjo anuncia a Maria que ela ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E Maria, sem entender, pergunta ao anjo como será isto, se ela nunca teve relação com homem algum. A resposta do anjo está em Lucas 1:35, que diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo é central na mensagem de João Batista e Jesus. O cumprimento da promessa de Deus não é um acontecimento do acaso. As promessas de Deus se cumprem porque Deus trabalha para que isso ocorra. Não se trata de uma coincidência. Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Olhe e veja como o Espírito Santo agiu na vida de Simeão. Primeiramente, o Espírito Santo estava sobre Simeão. E antes mesmo de Cristo vir à vida, Simeão recebe a revelação especial de Deus. Simeão certamente era um homem que estudava as Escrituras para estabelecer a proximidade do advento do Messias prometido. Ele esperava por uma promessa que ele conheceu através das Escrituras. O Evangelho de Lucas chama Simeão de justo e piedoso. Claramente, Simeão está na presença do Espírito Santo. E mais uma vez, podemos ver o Espírito Santo agindo quando ele revela a Simeão, justo, piedoso, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Veja comigo no verso 26. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Já imaginou que bênção? Depois de milhares de anos de espera, Simeão foi escolhido pelo Senhor para ter essa revelação, saber que ele veria Cristo do Senhor. A felicidade deve ter tomado conta de Simeão. Ele veria Cristo do Senhor. Ele era imortal até que isso acontecesse, porque Deus prometeu para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E para Simeão, essa era a revelação de que Deus cumpre as suas promessas. Veja também que o Espírito Santo continua trabalhando. Ele revelou a Simeão que ele não morreria sem ver Cristo. Ele também veio e promoveu esse encontro. Simeão foi ao templo movido pelo Espírito. Veja o verso 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei lhe ordenava. O texto não diz quanto tempo levou entre a revelação do Espírito Santo a Simeão até o dia do encontro com Jesus. Minha imaginação me leva a pensar que Simeão, visitando o templo várias vezes, olhando ao redor e perguntando: será que é este? Será que é aquele? Será que é hoje que eu verei o Cristo? Mas sem saber o dia certo, Simeão descansava nas promessas do Senhor. Primeiro, que o Consolador de Israel chegaria em sua geração. E depois, que antes da sua morte, ele veria Cristo. A paz deve ter tomado conta de Simeão, junto com a certeza de que vale a pena confiar nas promessas do Senhor. Vale a pena crer nas Escrituras, meus irmãos, e encher nosso coração de fé e esperança. Olhe para o Natal e perceba que o Espírito Santo trabalhou para que esse dia chegasse, para a chegada de Jesus, o nosso Redentor, e enche o seu coração de fé e esperança. As mesmas promessas que Simeão creu e descansou, pode hoje inundar o seu coração. O ponto 3 é: o Natal é a chegada do Salvador, que Deus prometeu. Veja comigo do verso 28 ao 30. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação.
Vamos por parte que nesses 3 versos tem ouro. Primeiro, nós podemos ver a alegria de Simeão ao tomar Jesus nos braços, refletida no próprio cântico dele. Olhe para o verso 29 e veja o louvor de Simeão. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Veja como Simeão está cheio de satisfação. Veja como ele confia no Senhor. Certamente o coração dele está inundado de gratidão, alegria, que transborda em louvor a Deus. Eu olho para Simeão e fico pensando, nesse momento, o que deixou ele mais alegre? O que será que deixou Simeão mais alegre? Contemplar a fidelidade de Deus, testemunhando o Senhor cumprindo a promessa que fez para ele através da revelação do Espírito Santo, ou cumprindo a promessa que fez lá em Gênesis, que foi esperada durante milênios por muitos homens justos e piedosos, dos quais Simeão estava incluso? Ou será que foi contemplar a soberania de Deus, que trabalhou e continua trabalhando através da sua Trindade para a vinda do Natal e para que muitas pessoas possam, assim como Simeão, ver a salvação do Senhor? Deus, em sua soberania, está agindo, meus irmãos, e Ele usa quem Ele quiser para que suas promessas se cumpram. Ele usa anjo, usa homens justos, usa pecadores, usa ímpios, usa até homens maus, para o louvor de sua glória. O Senhor usou um anjo para falar com Maria, que ela daria a luz a Jesus. E usou também o recenseamento, ou o censo de César, o imperador de Roma, que obrigava a todos que retornassem para suas terras natal, e assim forçando José e Maria a ir para Belém, e cumprindo a promessa feita lá em Miqueias 5:2, de que o Cristo nasceria em Belém. Deus usou até a traição de Judas para que Jesus fosse entregue para ser crucificado. E naquele momento Simeão também contemplava a soberania do Senhor. Ou será que o que deixou Simeão mais alegre foi ver a salvação do Senhor? Sim, meus irmãos, porque é isso que o texto está dizendo, que Jesus é a salvação do Senhor. Lucas aqui claramente está nos revelando que aquele menino é o Messias, o Salvador. Jesus, filho de Maria e José, é o descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente. É o Consolador de Israel. É aquele que nos redime de nossa rebelião contra Deus. Só por meio dele que nós podemos ter vida eterna. Esta alegria que invadiu Simeão por ter visto Cristo, o Salvador, também deve nos invadir pelo mesmo motivo. Se você é um cristão verdadeiro, significa que o Espírito Santo também agiu na sua vida, lhe mostrando quem é Cristo. E você deve ter a mesma alegria de Simeão e deve também louvar o nome do Senhor, como Simeão fez. E o que será que deixou Simeão mais alegre, meus irmãos? Eu não quero confundir vocês com essa pergunta. Na verdade, está tudo intrinsecamente ligado. Quando estamos cheios de alegria da salvação, estamos alegres com a fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas. Quando estamos cheios da alegria da salvação, estamos também alegres com a soberania de Deus, que usa até o mal para que seus planos prevaleçam. Quando estamos cheios da alegria da salvação, estamos alegres com as misericórdias de Deus, que faz com que Ele salve pecadores, mesmo não merecendo. Todos os atributos de Deus trabalham em perfeita harmonia para o cumprimento da maravilhosa obra da salvação. Podemos ver seus atributos em ação por toda a Bíblia. Minha pergunta é: hoje, você tem a alegria da salvação? Você é uma pessoa que tem a esperança na vida eterna? Pelo sacrifício de Cristo na cruz? Você vive e morre por essa verdade? Porque é isso que Lucas está falando. Que a partir do momento que nossos olhos veem a salvação,
nós estamos prontos para morrer. É comum encontrar anúncios de marketing com listas de 10 coisas para fazer antes de morrer. Inclusive uma frase famosa de um autor que eu desconheço, que diz que há 3 coisas que você deve fazer antes de morrer: plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. No seminário eu tenho um professor chamado Jonas Madureira, que sempre brinca ao recomendar um livro que ele aprecia muito, dizendo: você não pode deixar esta vida sem ler este livro. Meus irmãos, só existe uma coisa que não podemos deixar de fazer nesta vida antes de morrer: é ver a salvação do Senhor. É conhecer Cristo e ser conhecido por Ele. Por isso, a urgência da pregação do Evangelho. O juízo final para nós é no dia da nossa morte. Quem morreu ontem sem conhecer Cristo não terá mais oportunidade de salvação. Por isso, se eu puder te dizer 2 coisas para fazer antes de morrer, seria: leia a palavra de Deus e ore ao Senhor para que o Espírito Santo também lhe mostre Cristo, porque só assim você terá salvação. 1 Coríntios 1:21 diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Leia a palavra, ouça o Evangelho e ore ao Senhor pedindo o entendimento verdadeiro, pedindo cura para a sua cegueira espiritual, porque só o Espírito Santo, por meio da palavra, pode te salvar. Você viu o texto. Foi o Espírito Santo que direcionou Simeão até o templo, mostrou quem era Cristo. Sem o Espírito Santo, Simeão com certeza não iria ao templo, muito menos saberia quem era Cristo. Como é que ele ia saber quem era Cristo nunca tinha visto? Só o Espírito Santo pode nos mostrar Cristo. Meus irmãos, se você deixar essa vida sem ver a salvação do Senhor, infelizmente o juízo do Senhor cairá sobre você. Que bom então que Deus continua salvando e usando os salvos para levar o Evangelho a todo mundo. E Lucas nos mostra que esta salvação traz glória para Israel, ao mesmo tempo que concede luz para a revelação aos gentios. Todos os povos aqui estão no plural. Todos os povos aqui estão no plural e referem-se aos gentios e a Israel, ou seja, a Israel e todas as nações. E aqui eu estou falando é do verso... Deixa eu ver aqui. É do verso 33. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que dizia a respeito, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto à ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, ou seja, todos os povos aqui eles está no plural porque eles se referem ao gentio e a Israel. A Israel e todas as nações. Ambos experimentarão a salvação do Senhor. O Cristo não veio só por Israel. Cristo veio para Israel e todas as nações. Ambos experimentarão a salvação do Senhor, não meramente como observadores, mas também como beneficiários. Apesar de ser chamado de consolação de Israel, Cristo veio morrer por todos os povos. Leia comigo o verso 30 ao 32. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A referência a Jesus como luz para os gentios aponta para o papel da igreja em proclamar essa mensagem universalmente. É nosso dever, como salvos em Cristo Jesus, anunciar o Evangelho, para que outras pessoas creiam e assim também sejam salvas.
E Deus tinha prometido o servo do Senhor, o qual não só restauraria Israel, como também seria segundo Isaías 49:6, que diz: luz para as nações, para que minha salvação alcance os confins da terra. Ao olhar para o Natal, reflita sobre as promessas do Senhor, sendo cumpridas também sobre o nascimento de Cristo, nosso Salvador. E o quarto e último ponto é: Jesus morreu para trazer salvação e também juízo. A morte de Jesus veio para trazer salvação para muitos, mas também veio trazer juízo. Veja comigo o que o texto diz no verso 33 em diante. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Maria louvou a Deus usando palavras semelhantes em seu cântico, como vimos domingo passado. Em Lucas 1, do 50 ao 51, Maria disse: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamento soberbo. O evangelho do Senhor, Cristo morreu para trazer salvação, mas também para trazer o juízo sobre aqueles que endurecerem o coração para o evangelho do Senhor, para aqueles que alimentam pensamentos soberbos. O sacrifício de Jesus veio salvar muitos, mas também veio trazer ruína para outros. Veio trazer o juízo sobre os que alimentam pensamentos soberbos, sobre os que endurecem o seu coração para a mensagem do Evangelho. Por isso, o Evangelho é ofensivo para muita gente. Muitas pessoas não suportam ouvir o Evangelho e se agarram àquele ditado de que religião não se discute. Quando você compartilha o Evangelho com essas pessoas, elas não querem ouvir, pois para ela você está lendo uma sentença de morte. Para as pessoas que endurecem o seu coração, para a semente da palavra, o Evangelho é ofensivo. Por isso, eles não querem nem ouvir. Paulo fala em 2 Timóteo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios desejos. Tendo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Por isso que nós vemos igrejas lideradas por falsos profetas cheias de gente, acreditando em aberrações e mentiras mais do que descaradas. Às vezes, meus irmãos, temos a tendência de pensar que um evangelismo só é bem sucedido quando a pessoa é regenerada no final, quando a pessoa entende e responde com fé. Nosso papel no evangelismo é pregar o evangelho de forma fiel. O Espírito Santo que vai operar a transformação, não é nós. O sucesso do evangelismo está na comunicação fiel do evangelho, pois assim o Espírito Santo salva quem precisa salvar e leva juízo a quem precisa levar. Efésios 1, do 4 ao 5 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós não sabemos quem são os escolhidos e não nos cabe saber. A ordem é para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é nossa responsabilidade depois que somos salvos por esse mesmo evangelho, que chegou até nós por outros que
obedeceram a esta ordem. Encha seu coração de humildade e gratidão ao Senhor e obedeça. Afinal, Jesus morreu por esse plano maravilhoso e não foi qualquer morte. O preço foi caro. Lucas já prepara Maria no verso 35 que diz: para que se manifeste os pensamentos de muitos corações, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Simeão prepara Maria para o que estava por vir, pois um preço caro seria pago. Jesus não teve qualquer morte. Ele foi traído por Judas, ele foi preso, abandonado pelos discípulos pelos discípulos e injustamente julgado, sofrendo humilhações e agressões, flagelado brutalmente, carregou sua cruz até o Calvário, onde foi crucificado, pregado pelos pulsos e pés, suportando dor excruciante, zombado enquanto pendurado. Experimentou o peso do pecado do mundo e sentiu o desamparo espiritual do Pai, clamando em desespero. Após horas de agonia, entregou seu espírito com as palavras: está consumado, oferecendo sua vida para redimir a humanidade e conciliá-la com Deus. Meus irmãos, ao refletirmos sobre o cântico de Simeão e a mensagem do Natal, somos lembrados de que o verdadeiro significado desta data vai muito além dos folclores e tradições culturais. O Natal representa o cumprimento da promessa de Deus, esperada por milênios, que trouxe ao mundo o Salvador, Jesus Cristo, para morrer pela redenção da humanidade. Assim como Simeão, somos chamados a confiar na fidelidade de Deus, que cumpre as suas promessas e a reconhecer a soberania divina que opera para a nossa redenção. O Espírito Santo que trabalhou na vida de Simeão continua agindo em nós hoje, revelando Cristo e nos chamando à salvação. Que a alegria da salvação encha os nossos corações hoje. E que essa verdade nos motive a viver com fé e esperança, proclamando o Evangelho para que outros também possam ver a salvação do Senhor. O Natal é um convite para todos nós contemplarmos e celebrarmos o maior presente de Deus, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, Pai amado, nós te louvamos, Pai amado, e te agradecemos, Pai amado, pela maravilhosa obra da salvação, Pai. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor, pela tua soberania, Senhor, que usa ímpios, Pai amado, usa anjos, Pai amado, usa a sua trindade, Senhor. Usa até homens maus, Pai amado, para que tuas promessas se cumpram, Senhor. Usa no teu plano, para que teu plano, Senhor, venha a ser realizado, Senhor. Nós te louvamos, Pai amado, e engrandecemos o teu nome, Senhor, porque sabemos que todos os teus atributos, Senhor, trabalham, Senhor, intrinsecamente ligados, Senhor, em perfeição, Pai amado, para a honra e glória do teu nome, Senhor, para nos salvar, Senhor, através do sacrifício de Cristo, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo hoje, Senhor, venha estar frutificando essa mensagem em nossos corações, Pai amado. Que nós possamos olhar para o Natal, Senhor, e sem os óculos do folclore, Senhor, e olhar, Pai amado, com os óculos, Pai amado, da Tua Palavra, Senhor, que nos mostra Cristo, o nosso Salvador, Pai amado, que morreu por nós, Pai. Em nome de Jesus que nós louvamos e te agradecemos. Amém.